Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve para ajudar o John aí bater a meta de 50 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, falta bem pouquinho, hein, rapaziada? Também deixa o like, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades sobre o nosso Coringão, rapaziada. Ó, não percam as notícias, fiquem sempre atualizados. E o segundo recado rapidinho é para quem quiser me seguir lá no Instagram, @John do Timão, família, só pesquisar lá pra gente trocar uma resenha pela DM do Insta, tem bastante conteúdo lá também. Aproveitem, família! Ó, hoje como é sábado, editor, já pode rodar a vinheta que tem bastante novidade sobre o Corinthians. Ó, salve o Corinthians! E a primeira delas é que a CBF decidiu que vai liberar os áudios do VAR. Então, todas aquelas cobranças que a gente tinha, pô, o que o VAR falou pro árbitro, o que ele respondeu, qual foi a interpretação, que, pô, acaba o jogo, você não entende o que o árbitro marcou, não entende o que apontaram, não entende nada. Na rodada de domingo tem um lance, não é pênalti, não é expulsão. De quarta-feira é pênalti, é expulso. Cada jogo é uma regra, certo? E aí a gente fica esperando essa devolutiva dos árbitros, da comissão de arbitragem. Pô, o que aconteceu? Por que ele marcou? Por que ele não marcou? E ó, demora. Aí passa quase um mês para liberar o áudio. E aí já acabou o assunto, já não resolve mais nada. Então, agora a intenção da CBF é divulgar os áudios mais rápido. Provavelmente no dia seguinte da partida, tá? No dia seguinte. Eles ainda estão apurando como que podem fazer essa divulgação, se vai ter uma página no site da CBF para liberar isso, eles estão estudando ainda. Mas a decisão já foi tomada, a partir de novembro eles irão divulgar os áudios do VAR a partir aí da 31ª rodada. Cara, para mim, 100% de acordo, certo? Aumenta a transparência nessas decisões do VAR, diminui um pouco as discussões para a gente entender qual foi a intenção do árbitro, o que ele enxergou no lance, qual que foi o apontamento do VAR e tudo mais. Eu particularmente gostei, cara, porque é uma ferramenta muito boa que no Brasil eles não estão sabendo usar. Não estão sabendo, cara. Ou é cada impedimento, cada linha de impedimento que você vê, inconclusiva. Você vê na imagem a linha dessa grossura aqui, ó. Você põe na TV isso daqui, dá muito. Muito. E aí eles ajustam a linha para onde eles querem. Ah, pra mim tá acabando aqui a linha do jogador. Pronto. Pronto, e acabou, não tem discussão, é isso, é o que eles acham, o que eles colocam. Então, rapaziada, acho que vai melhorar um pouquinho, tá? Não é muita coisa não, mas já dá uma ajudada. E a opinião de vocês? Comentem aí, por favor. Bom, agora já quero trazer pra vocês um pouco do clima do jogo de amanhã entre Internacional e Corinthians, tá? É um jogo importantíssimo pra gente, porque o Internacional ultrapassou o Corinthians. E poderia ter aberto uma boa vantagem. Só que o Bragantino fez um gol nos acréscimos. Aos 95 o Bragantino meteu um gol. Então deu uma salvada aí no Corinthians. Porque, ó, tava complicado, rapaziada. É isso que eu falo. A gente desperdiça pontos e tem jogos pra frente. Entendeu? A gente não pode ficar vacilando no Campeonato Brasileiro. Então, jogo amanhã, Inter e Corinthians, importantíssimo para nossa equipe. E vocês sabem, a Renata Fã, torcedora colorada, já propôs aí uma aposta pro Ronaldo Giovanelli lá no jogo aberto, tá? Se o Corinthians vencer, a Renata vai fazer o programa caracterizada de Pedro Flintstone, do desenho lá dos Flintstones. Se o Inter vencer, o Ronaldo Giovanelli vai de Fred Flintstone. Então, rapaziada, faz parte aí da rivalidade sadia, né? Eu acho da hora esse tipo de aposta, que não tem violência, não tem nada, é só pra gente dar risada mesmo. E tomara, tô torcendo muito pra que seja a Renata apresentando o programa caracterizada lá na segunda-feira. E aí, rapaziada, como que tá a expectativa de vocês pro jogo de amanhã entre Inter e Corinthians? Bom, e falando um pouco de rivalidade e tudo mais, esse assunto aí sobre Inter e Corinthians, o jornal AS, espanhol, um famoso jornal espanhol que trabalha aí sobre notícias esportivas,
divulgou os 15 maiores clássicos do mundo. 15 maiores clássicos do mundo. No topo, tal é o clássico, que é o jogo aí entre Barcelona e Real Madrid, tá? Que é um dos maiores do mundo, concordo plenamente. O segundo colocado, Boca e River. Boca e River, concordo também. E aí, cara, eles colocaram em terceiro, e o único clássico que tem times brasileiros, Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo. Aí eu te pergunto, desde quando Corinthians e Flamengo é um clássico? Que tem uma rivalidade assim, nossa. Isso daí pra mim tá forçando rivalidade com o Flamengo. Como o Flamengo ama fazer. O Flamengo ama forçar a rivalidade com clubes paulistas. Não dá. Não tem como comparar, cara. Muito abaixo. Não tem como comparar, cara. Corinthians e Flamengo, pra mim, não é um clássico. Eu tenho mais rivalidade, por exemplo, com o Internacional de Porto Alegre do que com o Flamengo. Vocês falam, o clássico de maior torcida, aí beleza, mas, pô, não tem nem embasamento, cara. Não tem nem embasamento. Você vê aqui, ó, Liverpool e Manchester United, Olympique de Marseille e Lyon, alguns clássicos importantes, Real e Atlético de Madrid, Milan e Inter, tá? Tem outros aqui, Celtic e Rangers, um dos maiores clássicos do mundo também. Mas, pô, de verdade, Corinthians e Flamengo... Se entra Corinthians e Palmeiras, tô de acordo. Clássico, derby. Mas, pô, Corinthians e Flamengo... Eu discordo dessa lista, rapaziada. E vocês? O que acharam dessa colocação de Corinthians e Flamengo entre os 15 maiores clássicos do mundo? Bom, e ontem à tarde também tivemos a coletiva de imprensa do senhor Fábio Santos. Nosso lateral esquerdo lá entrou ao vivo, respondeu diversas perguntas sobre vários assuntos aí relacionados ao Corinthians, ao desempenho pessoal dele, ao desempenho coletivo do clube, outras polêmicas e tudo mais. E aí eu vou começar com o assunto Marcelinho Carioca, que eu falei ontem, certo? Para quem não assistiu o vídeo de ontem, o Marcelinho Carioca foi convidado para o programa do Ronaldo lá na Corinthians TV, no canal oficial do Corinthians no YouTube. E aí descascou Cássio, Juliano, Silvinho, um monte de gente. Falou um monte, falou do peso do Cássio, da roupa do Silvinho e no seu criticou. Lembrando, no canal oficial do Corinthians. E aí o Fábio Santos foi perguntado sobre isso e respondeu para a rapaziada lá na coletiva de imprensa. É natural que essas coisas cheguem até a gente, por mais que a gente procure ficar afastado. Quase não vejo redes sociais, tem muita coisa negativa. Sobre esses dois ídolos, são caras respeitados dentro do clube. Pra mim, o Marcelinho, se não é o maior, é um dos maiores da história do clube. Não vejo maldade da TV do clube em abrir espaço para esse tipo de coisa. São ex-jogadores que têm todo o respeito do torcedor, que acaba escutando. A palavra desses caras é muito valiosa. Então, sobre esse ponto, abrir o espaço para Marcelinho Carioca e Ronaldo Giovanelli em um canal oficial do Corinthians, qual que seria o problema? Nenhum. Na minha opinião, nenhum. Mas a partir do momento que eles extrapolam essa linha para criticar o clube, criticar desempenho, criticar roupa de treinador, aí para mim já não cabe. Tá? Aí pra mim é uma falta de orientação sobre o que eles poderiam falar, mas não nesse sentido, sabe, de censura, de não pode falar sobre isso. Mas eu acho que faltou um pouco dessa sensibilidade deles, sabe? De entenderem o clube, de entenderem o momento, e tem coisa que não dá pra ficar falando. Não era o local ideal, na minha opinião, como eu falei pra vocês. E aí, o Fábio Santos completou. Quando abre espaço, não imagina que virão críticas e críticas pesadas. Quando é normal, a gente entende. Gosta daquele jogador, não gosta deste, mas são ex-profissionais que passaram pelo Corinthians, que sabem como é o dia a dia. E no momento de pressão, acaba saindo um pouco do tom. A gente fica triste por usarem esse palavreado, mas não tem como agradar todos. É dentro de campo que podemos dar uma resposta positiva. Pra mim, o Fábio Santos foi direto. Eles já foram jogadores do Corinthians, sabem como é o dia a dia. No momento de pressão agora, eles virem e falar esse tipo de coisa, num tom, sabe, de deboche e tudo mais. Pô, Marcelinho Carioca criticar a roupa do Silvinho.
O que vai ajudar o clube? Alguém me diz, o que vai ajudar? O Marcelinho Carioca, no canal oficial do Corinthians, criticar a roupa do Silvinho. Então, rapaziada, já vemos aí que esses comentários do Marcelinho não repercutiram bem dentro do grupo, e pra mim não era pra menos. Não acho que o Marcelinho acertou nesse ponto, e quero saber a opinião de vocês sobre toda essa situação. E a resposta aí do Fábio Santos pra mim foi bem, não criou mais polêmica, disse que foi talvez um mal entendido, algo que não tá fora do tom e tal. Pra mim foi muito bem o Fábio Santos nessa colocação. Agora, completando sobre a coletiva de imprensa do Fábio Santos, perguntaram sobre o Silvinho e tudo mais, qual que era a avaliação do Fábio Santos. Ele falou, ó, pra mim é um desempenho muito bom, tem que evoluir e tudo mais, mas a gente confia no trabalho dele. E ele completou falando o seguinte, ó: com o tempo, o Silvinho será um dos principais treinadores, pois se preparou. Tomara que a torcida aceite ele para não se arrepender depois que perder e ele se tornar um grande treinador lá na frente. O problema, Fábio Santos, é que assim, o Corinthians não é o momento de fazer teste. Você entende? Pô, o Silvinho vai se tornar um grande treinador. O que tá faltando para ele então? Qual que é o teste que ele tem que fazer? Qual que é a experiência? O que tá faltando para ele se tornar esse grande técnico? Ah, precisa de tempo de trabalho. Não dá para fazer teste no Corinthians. Não dá. Ah, ele quer tempo de trabalho? Beleza, então. Silvinho, vamos fazer o seguinte. Você vai treinar o Sub-23. Você vai treinar o Sub-20. Ou a gente deixa você, vamos colocar assim, liberado para treinar um time da Série B, por exemplo. E aí, se você tiver um sucesso, já tem meio que um acerto encaminhado com o Corinthians. Aí, beleza. Deixa o cara testar em outro clube, cara. No Corinthians, não. Não. Não é pra gente. Ai, a torcida vai se arrepender. A gente vai se arrepender se ele se tornar um grande treinador no futuro? A gente? Qual que é o ponto positivo do trabalho dele agora? Hoje? Hoje, cara. É isso que eu falo. Pô, esse futuro é quando? É ano que vem? É daqui 3 anos? É daqui 5 anos? Quando? Não dá. Simplesmente não dá. O trabalho dele é insustentável nesse momento, tá? Insustentável. E só porque, ele vai se tornar um grande treinador lá na frente, mas lá na frente quando? Não dá. Pra mim, não dá pra ficar esperando o Silvinho evoluir com a equipe do Corinthians. Não dá, cara. Simplesmente ele se preparou, ele fez curso, ele fez tudo mais, trabalhou diversos anos como assistente e tudo mais, mas, cara, o Corinthians não é clube para se fazer teste de treinador. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre esse comentário aí do senhor Fábio Santos. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Bom, ontem muito se falou sobre Silvinho cai domingo, Silvinho não cai domingo, se vencer, se não vencer, qual que é a situação, muita pressão em cima do treinador. O Duílio garantiu a permanência do Silvinho vencendo ou perdendo do Internacional. E aí, perguntaram sobre a chance do Mano Menezes comandar o Corinthians. O Silvinho foi muito enfático, muito direto. Mano não trabalha aqui na minha gestão. Gosto dele como pessoa, respeito muito, mas a forma de trabalho não bate com a nossa. Então, assim, o Duílio, presidente do Corinthians até o fim de 2023. Então, agradeço, muito obrigado, Duílio. Pelo menos até o fim de 2023, Mano Menezes não trabalha no Corinthians. Tá? Não trabalha. Porque a gente lembra muito bem o que ele falou sobre o Corinthians quando ele não era mais técnico daqui. Tá? Quando ele voltou em 2014 com um timaço do Corinthians e não fez nada, acabou com o time do Corinthians em 2014. Aí vem o Tite em 2015, pega o time de volta, ganha tudo. Ganha o Brasileirão em 2015 tranquilo. Certo? Com o mesmo time do Mano Menezes. Então assim, todo mundo que fala, pô, o Mano seria uma boa, pra mim não, uma péssima opção.
péssima, péssima, péssima. Concordo com o Duílio nessa questão aí que ele falou, que o Mano não trabalha na gestão dele. Fico muito feliz com esse comentário do Duílio. Agora, a situação do Silvinho é outra coisa, tá? É outra coisa. Não acho que o trabalho do Silvinho seja bom à frente do Corinthians. Não tô vendo uma grande evolução e eu buscaria um outro técnico, tá? Eu buscaria um outro técnico, certo? Que no caso não é o Mano Menezes. Fechou, rapaziada? Então, quero saber a opinião de vocês aí sobre essa decisão do Duílio. Já descartou a possibilidade do Mano Menezes e, ao que tudo indica, Silvinho continua no comando do Corinthians, independentemente do resultado contra o Internacional. Fechou, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã é dia de jogo contra o Inter, então trago as principais notícias aí sobre o Coringão para vocês e fiquem atentos aí, ativem o sininho de notificações. Fechou, família? Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!